Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichora da Silveira, este é o canal Resenha Forense e a gente dá sequência então à nossa resenha de Michel Ville. É, eu já vi gente falando Ville, outros falam Ville, enfim, não importa. Do livro Questões de Tomás de Aquino sobre Direito e Política, né? Eu já falei do capítulo 1, já falei do capítulo 2 e agora eu chego ao capítulo 3, que é assim titulado Por que questões? Claro, ele vai falar aqui das questões escolásticas, não é? E portanto vai falar de Tomás. E diz então o nosso autor: a Suma Teológica não é um sistema científico. A obra de Tomás de Aquino é constituída por questões disputadas, segundo o uso dos escolásticos. Se você já está acompanhando a resenha do próprio Dominique Gardei, que eu estou resenhando aqui também, você já vai entender os termos da discussão. Não vai ficar complicado, né? Uma coisa se liga à outra. As questões da escolásticas, diz o nosso autor, dos séculos. Desculpa, vou lendo uma frase só para não perder. As questões da escolástica dos séculos 12 e 13 encerravam mais bom senso do que os sistemas racionalistas, mais inteligência do que as atuais produções. Ele cita aqui do CNRS, que seria o nosso CNPq, digamos assim. Ele está falando do CNRS francês, é como se fosse o CNPq brasileiro. Julgaremos isso na Suma Teológica. Então aqui ele está criticando o sistema cartoralizado de ensino, né? A ideia segundo a qual um pressuposto de validade gnoseológica seria um diploma, um papel, um certificado qualquer. Herança da dialética. Né? Aqui ele vai explicar bem o sentido de dialética na escolástica. Tá? A gente se apega muito ao conceito talvez hegeliano ou até marxista, mas na escolástica, dialética tem um sentido completamente diferente. Primeiro, um retorno ao Organon, né, que é uma das obras mais importantes do Aristóteles para se entender Tomás de Aquino depois. Segunda espécie de discurso distinguida no Proemium do comentário de Santo Tomás de Aquino, à qual corresponde uma segunda parte da lógica. Lá era chamada de dialética, termo terrivelmente equívoco. Olha como Ville já entra nesse problema, né, Ville? Para um homem do século XX, impregnado de Marx ou Hegel, ele lembra coisa bem diferente daquela que vamos falar. Na Idade Média, designava a terceira e mais refinada das artes do trivium, para quem já leu Irmã Joseph Miriam, sabe o que eu estou falando aqui, cujo teor é indefinido. Nosso proemium lhe confere um sentido mais estrito, talvez mais próprio. Lá era definida como uma parte da lógica, tendo esses traços aqui: valor dos seus resultados, função, premissas, meios com entrechoque de opiniões, e havia realmente um debate, né, e não um monólogo, como se percebe na atual universidade. E ele conclui, né, dando um pequeno salto aqui na obra, que senão vai ficar uma leitura muito chata e enfadonha. Né? Tomás de Aquino raramente negligenciava a etimologia. Dessa vez, ela é grega. O verbo grego dialegestai, eu acho que se pronuncia assim, tá? Quer dizer conversar. Lembra a troca de palavras entre interlocutores múltiplos. Para os filósofos da Grécia, que foram inventores da palavra, e Tomás de Aquino, que tem o costume de ir às fontes, a palavra dialética implica diálogo. E aí ele avança para um parágrafo aqui que eu coloquei, olha que paulada, né? Uma super crítica, olha o que ele escreveu, o Ville. Tocamos aqui, diz Michel Ville, não é Santo Tomás, tocamos aqui numa das causas do declínio da dialética e do esquecimento que nos atingiu de seu antigo significado. A Europa moderna tirou o diálogo do campo. Seus filósofos pegaram o costume de raciocinar sozinhos. Descartes, no seu quarto aquecido, Kant ou Hegel, professando seus cursos magistrais, produziram uma sucessão de sistemas monológicos. Pergunta então Ville: efeito da invenção da imprensa, já que cada livro costuma ter um único autor? Olha que interessante, né? Toda obra escolástica, embora obviamente redigida por um só autor, digamos assim, ela é formada por questões. E as questões não são constituídas assim, você senta e vomita lá um monte de coisa no papel. Não. As questões resultavam da dialética no sentido grego, né? De vários debates, principalmente as questões disputadas, né? Como mostrou aqui o Gardei, né? No livro que está sendo resenhado aqui no canal também. E diz então Ville, os clássicos gregos não trabalhavam de modo que
ao modo de Kant e Descartes. Praticavam em suas escolas a arte da discussão oral. Mas que diálogos? Pergunta ele. Daqueles diálogos informais? À moda de maio de 68 ou da igreja pós-conciliar? Não, a grandeza de Platão está em ter reconhecido a esterilidade de uma discussão sem regras, em ter atacado a erística e a sofística e a insuficiência da retórica. Os monólogos agórgias eram o foco da mentira. Souberam constituir uma arte do diálogo para o uso da autêntica filosofia. Aqui quando eu falo Descartes, tá? Eu não me lembro como é que pronuncia. Escreve-se, obviamente, Descartes, né? Mas eu acho que fala Descartes. Eu não me lembro agora. Descartes. Enfim, não importa muito. É natural a gente acabar se equivocando em algumas pronúncias, né? E aí ele mostra, então, né? Vamos explicar, então, o sentido da dialética, né? Aqui no sentido tomista. De seu estudo do órgão, Tomás de Aquino terá extraído esta segunda lição. Na falta de uma ciência julgada dificilmente acessível, e para entender o que ele quer dizer aqui, você tem que assistir a resenha antecedente, né? A parte 2, permanece aberto outro caminho dos filósofos da antiguidade, que no caso é a lógica. Obrigado. Minha mãe me trouxe um cafezinho. E bolachinha. Obrigado, mãe. Não é pra se acostumar mal, hein? Tá, não é para me acostumar mal. Beijo. Outro. E aí, então, permanece aberto outro caminho, que seria a lógica, segundo os filósofos da antiguidade. E aí ele então mostra, olha, qual que é a dialética, afinal de contas, em Tomás de Aquino, né? Os tomistas querem obstinadamente que a doutrina do mestre apresente forma científica, como a que eles destinam a seus alunos. O Sidney Silveira fala muito disso, né? Olha, para se ler a Suma Teológica, não é uma coisa assim para você se deitar e ler como se fosse um gibi, né? É diferente. A Suma Teológica requer cuidado, né? Um trato cuidadoso. E ele fala, né? Somos forçados à prudência, nós que tentamos ler Tomás de Aquino, realmente. A leitura de Tomás requer pelo menos 3 ou 4 livros aí de Aristóteles, né? Eu diria que você precisa compreender de algum modo o livro da alma, a metafísica, o órgão e talvez o livro da física. Talvez aí você já tenha um bom começo para começar a ler Tomás. E aí ele traz alguns pontos, né? Primeiro ponto, de Aristóteles, ele recebera a noção de que o homem é social. No jargão existencialista, um ser condenado a viver com outros, mas o século XX, que ainda cede ao mito do estado de natureza individualista, não está realmente convencido disso. Em primeiro lugar, ninguém sozinho possui a verdade inteira. Por isso que as questões eram importantes na escolástica, né? Havia um verdadeiro debate, não era um monólogo. Se Deus fez os homens sociais, é para que se ajudem uns aos outros. Omnes se ad invincem juvent, ou juvent, diligentiae discussione. É o que consta da metafísica na versão latina. Então, tudo pela via da discussão. A obra de Tomás de Aquino é um dos seus temas prediletos na obra de Tomás de Aquino, né? É um dos serviços mais nobres para prestar ao próximo o ensino. Entre mestre e discípulo não existe diálogo igual. Ele dá um exemplo interessante, né? Sócrates e Criton não têm direito ao mesmo tempo de palavra, apesar disso precisam dialogar. E hoje o que a gente assiste por aí, né? A redução da autoridade do docente, né? O professor é tido como até há uma ideia de rebaixar a hierarquia, digamos assim, do professor, literalmente falando, né? Você pega os grandes cursos portugueses, o professor fica sempre acima, você respeita o professor, há deferência ao professor, né? Minha namorada está estudando em Portugal e ela me conta esse tipo de coisa, né? Você não chega assim, ô cara, não, é o senhor professor, senhor, excelentíssimo senhor professor, eles têm essas formalidades que talvez aqui pareçam bestas, mas é justamente aqui que a gente assiste um cenário deplorável a todo tipo de professor, né? Aluno bate em professor, xinga professor, professor fica estressado, né? A saída que a gente dá, a única deferência que a gente dá para professor no Brasil é a redução do tempo de contribuição para a Previdência, né? É isso. Porque a gente já parte da ideia de que o professor vai sofrer. E a gente, quando eu falo a gente, é no sentido cultural. O que a gente percebe na modernice brasileira, principalmente, é que isso de retirar autoridade ao professor é bonitinho. É um modismo que nos levará a nada, né? Essa ideia paulo-freireana, por assim dizer, de que o aluno teria um sentido,
gnoseológico a ser respeitado, de que ele constrói o mundo, né? Um socioconstrutivismo. É justamente isso que está criticando Villers. Último exemplo, uma das noções mais cultivadas na segunda parte da Suma relativa à ação moral é a do conselho, concilium. O conselho está próximo da prudência, uma das partes integrantes. E aqui ele cita a segunda, né, a segunda parte da Suma, questão 51, artigo 1º. Eu vou pedir licença para ler. Segunda. Está aqui na minha edição da Eclésia. Questão 51, artigo 1º. Vamos ler, que é interessante. Já que ele citou, né? Ele está falando da prudência no ensino, então tratemos desse assunto. Questão 51. Questão 51. Aqui, ó. Das virtudes anexas à prudência, né? Então aqui é a parte que ele fala das virtudes da alma, né? Comentando principalmente o de ânima aristotélico. Em seguida devemos tratar das virtudes anexas à prudência, que são como as partes potenciais dela. Então aqui ele está falando das potências da alma e da intelectualidade. E nesta questão discutem-se 4 artigos. Eu vou mostrar só o primeiro, que é o citado pelo Villers. Se a eubulia é uma virtude. O primeiro discute-se assim, diz Tomás de Aquino. Parece que a eubulia não é uma virtude. Tomara que seja assim que pronuncia essa palavra. Número 1. Pois, segundo Agostinho, ninguém pode usar mal das virtudes. Ora, certos usam mal da eubulia, que nos faz deliberar com acerto, ou porque se aplicam a deliberar com astúcia, que para conseguirem fins maus, ou porque, mesmo para alcançarem fins bons, cometem certos pecados, como é o caso de quem furta para dar esmola. Logo, a eubulia não é uma virtude. Número 2. Demais. A virtude é uma perfeição, diz Aristóteles. Ora, a eubulia implica a dúvida e a indagação, que supõe a imperfeição. Logo, a eubulia não é a virtude. Demais. 3. As virtudes são conexas entre si, como se estabeleceu. Ora, a eubulia não é conexa com as outras virtudes, pois muitos pecadores são capazes de deliberar bem, e muitos justos são de conselho tardo. Logo, a eubulia não é uma virtude. Mas, em contrário, e aqui ele mostra, olha a dialética aqui, né? Ele primeiro mostra a tese daqueles com os quais ele não concorda, e depois ele vem discordar, né? Mas, em contrário, a eubulia é a retidão em bem deliberar, como diz o filósofo, ou seja, Aristóteles. Ora, a razão reta aperfeiçoa a essência da virtude, logo a eubulia é uma virtude, e aí ele dá a solução. Solução. Como já dissemos, é da essência da virtude humana tornar bom um ato humano. Ora, entre outros atos seus, é próprio do homem deliberar, porque isso implica uma certa indagação racional sobre as ações que deve praticar e que lhe constituem a vida, pois a vida especulativa é superior ao homem, como diz Aristóteles. Ora, a eubulia implica em aconselhar bem, pois chama-se, e aí ele dá um termo grego, que eu não vou saber pronunciar, isto é, bom e, mais um termo grego que eu não sei pronunciar, conselho, como quem diz, bom aconselhar, ou antes, boa conselheira, por onde é claro que a eubulia é uma virtude humana. Donde a resposta é a primeira objeção, que é aquela de Santo Agostinho. Não delibera com acerto quem delibera consigo buscar um mau fim ou empregar maus meios para alcançar um fim bom. Como escreve bem Tomás, né? Assim como também na ordem especulativa não raciocina com acerto quem conclui uma falsidade ou conclui a verdade da falsidade por não empregar o termo médio conveniente, por onde ambas as hipóteses referidas contrariam a natureza da eubulia no dizer do filósofo, ou seja, no dizer de Aristóteles. E aqui ele cita o livro 6º da Ética. Resposta segunda, que não deixa de ser uma resposta a Aristóteles. Embora a virtude seja essencialmente uma perfeição, daí não se deduz, porém, necessariamente que tudo o que é matéria da virtude implique perfeição, pois é preciso que tudo o que há no homem se aperfeiçoe pelas virtudes, não só o ato racional, entre os quais está o conselho, mas também as paixões do apetite sensitivo, que são ainda muito mais imperfeitas. Ou pode-se dizer que a virtude humana é uma perfeição própria do homem, que não pode compreender, com certeza, por simples intuição, a verdade das coisas, e sobretudo quanto aos atos que são contingentes. E terceira resposta, né? Resposta terceira, já dentro da solução, claro. Nenhum pecador como tal tem eubulia, pois todo pecado se opõe à deliberação acertada, porque para deliberar com acerto é necessário
não só a descoberta ou a cogitação do que é oportuno para o fim, mas também outras circunstâncias, a saber, o tempo oportuno, para não sermos de conselho demasiado tardo ou demasiado rápido. Então, um equilíbrio, né? Ó, não fala rápido, pensa um pouco, mas não deixa de falar. E ainda o modo de deliberar, de maneira a sermos firmes no conselho. E ainda outras circunstâncias necessárias, como essa, que os pecadores, pecando, não levam em conta. Ao contrário, todo homem virtuoso delibera com acerto, no concernente ao fim da virtude, embora não o faça em certos negócios particulares, como no comércio, nas coisas da guerra e semelhantes. Tá, esse é o artigo 1º, então, da questão 51 da segunda da Suma, citada pelo Ville, né? Eu falo Ville às vezes sem querer. Como sabem, eu tenho um pecado grave, né, com pronúncia. Eu sempre erro pronúncia de palavra. Já é um pecado que eu tenho que eu já aceitei. Vamos adiante. O que quer dizer essa palavra, né? Prudência. E ele coloca, conselho, né? Concilium. E ele cita o Ville cita outro trecho da Suma, né? Então é o próprio Tomás falando, olha, conselho propriamente implica reunião de muitos. Por isso concilium tal da igreja, né? Você reúne todo mundo, é o conselho de muitos, né? Reunião de muitos. Isso é indicado pelo próprio nome, concilium, e é como considium, quando muitos se sentam juntos para conferenciar. Isso numa verdadeira conferência, né? Essa era a Universidade Escolástica, por sinal. E aí ele fala assim, Tomás de Aquino restringe o uso da palavra dialética às ciências especulativas. E ele coloca aqui a segunda, mais uma vez, questão 50, artigo 4. Vamos ver se é grande? Se não for grande, eu faço questão de ler aqui. Vai, vamos fazer uma leitura bem feita. Eu falei segunda, questão 50, artigo 4º. Tá pertinho aqui, então. Ó. A gente estava na 51. Então agora a gente vai para 50. Deixa eu ver o artigo 4º. Não é grande não, ó. Questão 50. Das partes subjetivas da prudência. Em seguida devemos tratar das partes subjetivas da prudência. E como já tratamos da prudência, pela qual nos dirigimos a nós mesmos, resta agora dizer das espécies de prudência pelas quais é governada a multidão. Em relação a elas, discutem-se 4 artigos. Vamos ao artigo 4º, não é? Que foi o citado pelo Ville. Se deve considerar uma espécie de prudência de ordem militar. E aí ele diz, o 4º discute-se assim. Parece que a prudência militar não constitui uma espécie particular de prudência. Número 1. Aí ele vai mostrar os opositores. Número 1. Pois, a prudência se divide da arte por oposição, como diz Aristóteles. Ora, a prudência militar é uma arte relativa às coisas da guerra, como está claro no filósofo, no caso aqui, para Aristóteles, livro 6º da Ética. Se eu não me engano. Não, livro 3º da Ética. Logo, a militar não constitui espécie particular de prudência. Então ele está falando aqui da disciplina, do estudo e tal. 2. Demais, assim como a atividade militar está subordinada à política, então a um fim estatal, digamos assim, né? Assim também muitas outras atividades, como a dos mercadores, dos artistas e semelhantes. Ora, a cada atividade própria dos cidadãos não se atribui uma espécie particular de prudência. Logo, também não a atividade militar. Então, é como se a prudência, a disciplina militar fosse uma disciplina só militar, né? E não parte de um gênero gigantesco chamado disciplina. Essa é a ideia. Gigantesco, me equivoquei aqui. 3. Demais, nas coisas da guerra serve de muito a fortaleza militar. Logo, a prudência militar pertence antes à fortaleza que é a prudência. E aí ele vai responder, olha, não concordo. Como que ele não concorda? Mas, em contrário, a escritura, ou seja, a própria Bíblia, a guerra pela boa ordem se maneja, e a salvação achar-se-á onde há muitos conselhos. Ora, aconselhar pertence à prudência. Logo, nas coisas da guerra, há sobretudo necessidade de uma espécie particular de prudência, chamada militar. Solução. O que fazemos por arte e pela razão há de ser conforme à natural, instituído pela razão divina. Ora, a natureza tende para 2 fins. Primeiro, a ordenar cada ser, em si mesmo, a sua conservação. Segundo, a resistir aos perigos extrínsecos que a ameaçam. E por isso, deu aos animais não somente a potência concupiscível, que os leva ao que lhes é acomodado à conservação, mas também a irascível, pela qual resistem aos obstáculos, por onde, na ordem racional,
é não somente necessária uma prudência política, pela qual dispomos convenientemente o que pertence ao bem comum, como também uma prudência militar, pela qual repelimos os ataques dos inimigos. Donde a resposta à primeira objeção. Então ele responde aqui primeiro Aristóteles. Pode ser uma arte a atividade militar, consistente em determinadas regras de acordo com as quais se usam certas coisas exteriores, como armas e cavalos, mas, enquanto ordenada ao bem comum, tem antes a natureza da prudência. Resposta segunda. A atividade militar se ordena à defesa do bem comum, na sua totalidade, ao passo que as demais atividades de uma cidade se ordenam a certas utilidades particulares. Terceira resposta. A execução de um plano militar pertence à fortaleza, mas a direção, sobretudo, no atinente ao general do exército, pertence à prudência. Então, é como se a ordem militar não fosse só uma vocacionada à guerra em si, né? Ela tem uma arte de prudência, como diz Tomás. Então, Tomás de Aquino restringe o uso da palavra dialética às ciências especulativas, como eu li aqui. Segunda série de razões que poderiam tornar Tomás de Aquino favorável à dialética, as que, com tanta frequência, impossibilitam a ciência. A verdadeira ciência não tem acesso ao mundo móvel da natureza. A dialética está em condições de fazê-lo. Então aqui, mais uma crítica aqui do Villers ao alcance do que hoje se tem por ciência, né? A gente sempre tem um coleguinha super fã das ciências, ele acha que há uma explicação científica em tudo, e a gente sabe que não há. Os dialéticos não tinham boa fama, a palavra designava os filósofos, mas com uma mudança pejorativa. A palavra dialética está degradada. É usada para descrever a arte de discutir de quaisquer filósofos, né? Então ela ficou uma palavra banalizada mesmo, né? Só que Tomás de Aquino odeia o ceticismo, tanto quanto o orgulho científico, né? Para aquele seu coleguinha, mais uma vez, que ama ciência. E ele acha que a ciência resolve todos os problemas do mundo. Ele acha que o Ocidente foi feito por biólogos que colocam jalecos no corpo e saem falando por aí, não é? O gênero da questão. Então aqui ele vai explicar mais uma vez o que o Gardei já falou aqui, né? De onde surgiu então a questão e o que, afinal de contas, poderia significar dialética nesses termos tomistas. Sua invenção, né, a invenção da questão, é atribuída aos clérigos da igreja medieval no início do século XII. Surgiu então o método escolástico da quaestio. Esse gênero desabrochou nas grandes universidades do século XIII. Além das leituras glosadas, são as glosas que trazem à tona as contradições. A gente sabe dos glosadores romanos, né, que são aqueles que comentam, por exemplo, o Corpus Iuris Civilis, por que não, né? Foram instituídas as sessões de disputatio, né, discussões orais que reúnem mestres e estudantes. Daí as questões disputadas, ou o livro de Tomás, né, questões disputadas sobre a alma. O mundo acadêmico moderno só conservou as leituras, mas com a diferença de que, em vez de se ler o texto dos evangelhos de Agostinho ou de Aristóteles, e portanto dos grandes, agora são ditadas as doutrinas de professores mais ou menos medíocres. Essa crítica é perfeita e eu vi isso de perto no ensino público, principalmente no ensino superior. Tomás de Aquino, na Suma, teve cuidado de se explicar sobre o caminho seguido pelo conhecimento. Ele cita aqui então na Prima Pars, questão 85, vamos pegar para fazer uma leitura certinha. De modo et ordine intelligendi, artigo 3º. Então, Prima Pars, questão 85, artigo 3º. Questão 85, né? Artigo 3º, vamos lá. Questão 85. O que diz esta questão 85? Olha só. Questão 85. Do modo e da ordem de inteligir. Né? E aqui, mais uma vez, eu invoco o sentido latino, né? Interlegere, ou intellegere, ler dentro. Tá? É a ideia metafísica aristotélica. Em seguida, deve-se considerar o modo e a ordem de inteligir. E sobre esse ponto, 8 artigos se discutem. E o Villers citou aqui o artigo 3º, que diz... se o que é mais universal tem prioridade em nosso conhecimento intelectual. Olha, a questão aqui é muito longa, então eu vou direto para a solução, tá? E vou ler só um trecho dela, que senão vai ficar muito longo. Vou ler só a solução, não vou nem passar pelas respostas em si. Então, só a solução. Solução, então, visão de Tomás.
Duas coisas devem se considerar no conhecimento do nosso intelecto. A primeira é que o conhecimento intelectivo tem o seu princípio, de certo modo, no sensitivo. Olha a influência de Aristóteles aqui, né? Metafísica, livro 1, artigo 2, talvez. E como o sentido conhece o singular e o intelecto universal, metafísica pura aqui. Livro 1 da metafísica, ponto 1, que a gente está resenhando aqui agora. Voltando. E como o sentido conhece o singular e o intelecto universal, forçoso é que o conhecimento do singular seja, quanto a nós, anterior ao do universal. A segunda, então, consideração é que o nosso intelecto procede da potência para o ato. Da potência para o ato. É isso aí. Ora, tudo o que assim procede chega ao ato incompleto, meio termo entre a potência e o ato, antes de chegar ao ato perfeito. Ora, esse ato perfeito, ao qual chega o intelecto, é a ciência completa, pela qual as coisas são conhecidas distinta e determinantemente. O ato incompleto, porém, é a ciência imperfeita, pela qual as coisas são conhecidas indistintamente, com certa confusão. E o que é assim, conhecido sob certo aspecto, o é em ato, e de certo modo em potência. Por onde diz o filósofo, no caso Aristóteles, no livro 1 da Física, o seguinte: o mais confuso é o que primariamente nos é manifesto, e depois é o que conhecemos os princípios e os elementos distintos. Claramente aqui aristotélico nesse ponto. E avance então, Villers, né? Para a gente terminar, que a resenha já está ficando longa. De início, o espírito tem de cada coisa uma compreensão global confusa que serve de princípio de começo. É assim que progride a operação do silogismo. A dialética, assim manejada, sem pretender, como a de Hegel, atingir o saber absoluto, pelo menos afasta da ignorância. Então, um verdadeiro debate aqui, né? E não os monólogos universitários que a gente vê por aí. É capaz de concluir, precisa concluir, concludere, encerrar, fechar a discussão. A universidade medieval adotou o meio de concluir, né? Não fica nada aberto. Há questões, mas as questões trazem alguma solução. A quaestio mistura dois gêneros. Então a questão, né, escolástica mistura dois gêneros. Todo comentário de Tomás aqui na Metafísica, e em que são comparadas as obras do dialético e do filósofo. Esse seria para Tomás de Aquino o modelo de um autêntico ensino, segundo a maioria dos seus intérpretes. Ele se teria explicado diversas vezes, pois o ensino constitui um de seus temas prediletos. Nas questões disputadas da verdade, né, quaestio disputata de veritate, no capítulo 11, artigo 1, ele diz, vejamos como ele descreve então, né, o papel do mestre: ajudar o discípulo a perfazer o movimento dos princípios às suas consequências, no qual consistiria a ciência. Lembrando que ciência, no sistema atomista, tem um sentido de conhecimento absoluto, certeza absoluta, e não um mero paradigma que qualquer cientista, do sentido moderno, hoje vem e destrói por aí, né? Como a gente sempre percebe. Nesse movimento, entre aspas, que devem percorrer dos princípios às conclusões particulares, o mestre e o estudante são obrigados a abeberar-se nas experiências particulares veiculadas pelas opiniões lançadas em debate. Como uma ciência pura e impessoal é incapaz de captar o real, carregado de coisas mais ou menos singulares ou contingentes, para tratá-las é preciso recorrer à autoridade pessoal de juízes competentes, ou seja, os grandes professores, experientes, mais sábios. Com isso, aliás, se justifica a necessidade de um ensino pessoal. A doutrina de Tomás deve sua substância aos juízos das autoridades introduzidas durante a discussão e à sua própria autoridade. As principais obras de Santo Tomás adotaram todas as formas de quaestio, né? Principalmente a Suma Teológica. Sua obra-prima, a qual mais recorreremos, é a Suma Teológica. Nela, ele optou pelo gênero da questão, da quaestio. A Suma inteira é uma longa pesquisa dialética ininterrupta, como a gente já viu aqui hoje, né? Eu li alguns trechos, organizada segundo a ordem de pesquisa. Muito bem, meus amigos, eu peço desculpas, a resenha ficou um pouco longa, mas o tema é interessante, né? O próximo vídeo será o capítulo 4 do livro do Villers, que é intitulado Leitura do Artigo, né? Como que a gente tem que ler o artigo dentro da questão escolástica, tá certo? Essa é a ideia. Um abraço forte, até mais. Tchau, tchau.